Aí, na hora, Isabel. O Eric, pode dirigir em oração a gente, por favor? Ok, oremos. Querido Padre, gracias Señor por este día, por tu cuidado, por tu protección. Estamos aquí reunidos, Señor, conectados por esta red, eh, para agradecerte primeramente por tu cuidado y también estar gratos por ti. Tú tocaste el corazón de cada uno de estos hermanos, Señor, que están dispuestos para viajar a otro lugar desconocido, tal vez otro país, eh, otra lengua, otro clima, otra cultura, Señor. Solamente eh, tú lo estás guiando a cada uno de ellos. Por esa razón queremos oírte, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, que este llamado que han recibido tus hijos pueda ser en cada reunión, pueda ser comprobado, Señor, que tú lo estás enviando, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amém. Vamos empezar? Um minuto de silêncio. É com você, Breno. Pode nos dirigir a palavra aí. Lissandra, por favor, Pedro, compartilhe conosco, con nosotros. E Pantânia? Que é isso? A tela. Sim? Compartilha com a gente aí a tela, por favor. É, quem estiver com a sua Bíblia, quem estiver com a sua Bíblia, como é que é a Bíblia em espanhol? Em espanhol, Bíblia. La Bíblia? Igual. Tá todo mundo com o microfone mudo, eu não tô ouvindo vocês. Eu tô perguntando, é La 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 Bíblia? Bíblia. Biblia, Biblia, sí, la Biblia, Biblia, Biblia en sin acento. Dios. Muito bom, pelo menos Bíblia todo mundo vai me entender. Quando eu falar Eh, Bíblia, aquí. No, no se ve. Ya. eu vi. Mas a Alessandra compartilha na tela aí pra gente que vai ficar bem melhor. É, já vai lá no Google. Eu gosto muito, muito de falar sobre os assuntos que interessam a nossa geração. Os assuntos que estão voltados para a nossa época, para os últimos dias. E a gente vai meditar no texto de Apocalipse. Apocalipse, Sandra. Apocalipse 6, versículo 12. Quero ver, eu quero ver vocês participando comigo aqui para ficar bem dinâmico, tá? Deixa eu ver quem menos falou aqui hoje, Lissandra. Quem menos habló hoje? A Leila. Ah, Leila. Leila, por favor, Oi. lê pra gente aí, lê pra nós outros. Tá no capítulo 6 já? 6 e Versículo 12. Versículo 12. Tem do, português e em espanhol. yo voy a hablar en español. Yes, yes. Miré cuando él abrió
el siestoli... Ai, eu tenho que trocar de óculos, espera aí. Ok. Miré cuando el abrir el sexto cedro. Se produjo un gran terremoto, el sol se ennegreció con un saco de silicio, la luna se volvió todo como sangre. Isso é. O 13, por favor. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, así como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por el viento fuerte. Ok. É, eu não sei se vocês sabem, eu vou comentar algumas coisas aqui que a princípio não vai ter nada a ver ainda com o texto que a gente leu, tá? Mas quem de quem de vocês sabem que dia ou que comemoração nós iremos estar comemorando amanhã? Ah, La mañana es un día muy importante Eric, para Eric, nosotros. No sé tampoco. Eric é ¿Ninguém? levantado la mano. eh, Sí, ¿puedo responder? sí, Aconteció el grande chasco, ¿no? El 22 de octubre. exatamente. 100, 180 anos. 180 anos. Amanhã nós iremos estar comemorando, tá bom? Não esqueça disso, por favor. Por que que eu tô falando disso? Que você é adventista, você tem que saber da sua origem, você tem que saber da sua origem, você tem que saber quem foram aquelas pessoas que deram início ao nosso movimento, e isso é muito importante para nós. Esse texto que a gente leu aqui em Apocalipse capítulo 6, ele fala de algumas profecias que apontariam para o tempo do fim. Interessante que a primeira profecia aqui é o terremoto, um grande terremoto, aconteceu em Lisboa, no século XVI. Em 1755, um grande terremoto que atingiu todos os continentes. Eu tinha até um livro aqui que falava sobre isso, de maneira detalhada, de Ellen White, ela citando o terremoto de Lisboa. Tem outros livros também dela que falam a respeito desses acontecimentos, do escurecimento do sol, enfim. Mas esse outro, como esse livro que eu li há umas 3 semanas atrás, eu nunca tinha visto. Só que eu emprestei ele para um colega meu. E lá ele fala muito detalhado que houve revolução nesse tempo. Quando o sexto selo foi aberto, o que indicou que o sexto selo foi aberto foi justamente esse grande terremoto que aconteceu, que atingiu todos os 6 continentes. Mas vamos mais adiante. Agora a gente sai de 1755, a gente vai para 19 de maio de 1780. O que aconteceu em 19 de maio de 1780? E tô Queda das ouvindo os Estrelas. gritos. Ah, não. 19 de maio de 1780 foi o escurecimento do Sol. 19 de maio de 1780 foi o escurecimento do Sol. E
A lua vermelha como sangue. A lua vermelha como sangue. Ambos 19 de maio de 1780. A gente está em 1780. Se a gente andar 2 anos para o futuro, a gente vai chegar no nascimento de alguém muito importante para o movimento adventista. Alguém sabe me dizer? 1980. Hum, 1800. e 80 e, e mil dois. ochocientos ochenta y E dois. dos Deus. Guillermo Miller o Ellen White. Esse. Guilherme Miller. Oh, ¿Cómo se dice, eh, cómo se dice chutar en español? Eh, chutar, chutar, pero chute chutar, mayormente se utiliza al patear el balón. Chutear, chute, ¿no? chutear. Na Guilherme Miller. Presta bem atenção na sucessão, ou melhor, na linha cronológica do tempo, de acordo com a profecia. Minha câmera travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos recapitular. 19 de maio, perdão, creio que foi, não sei se foi em novembro, esqueci o mês e o dia, mas o ano é 1755, o grande terremoto de Lisboa. O próximo, o escurecimento do Sol e a Lua vermelha como sangue, 19 de maio de 1780. 2 anos depois, nasce o Guilherme Miller, que foi o homem aí responsável, levantado por Deus, para criar um movimento que nunca houve antes. Nunca. O movimento milerita ou movimento adventista. Guilherme Miller, ele cresceu, se casou, mudou de cidade, entrou no exército americano, participou de uma guerra entre Estados Unidos e o Reino Unido, em 1912 até 1915. Em 1915 ele sai do exército, e começa a frequentar uma igreja. Depois que ele ouviu um sermão na igreja batista, ele começou ou se interessou a estudar a Bíblia por si só. E estudando a Bíblia, ele descobriu que Jesus iria voltar em 1844. Só que quando a gente lê o texto de Apocalipse, a gente já falou do terremoto, a gente já falou do escurecimento do sol e a lua de sangue. Tá faltando mais uma aí. Alguém lembra? Las estrellas. Las estrelas. Exatamente. Guilherme Miller estudou por 2 anos a Bíblia, e quando ele chegou no texto de Daniel 8:14, da profecia das 2.300 tardes e manhãs, ele estacionou ali, porque ele começou a estudar esse texto para entender realmente mais e mais cada vez sobre ele. Ele calculou que a volta de Jesus, as 2.300 tardes e manhãs, que começaram lá em 457 a.C. até 1844, se cumpre aí essa profecia que o santuário seria purificado. Na mente de Guilherme Miller, o santuário a ser purificado seria a terra. Seria a terra, né? Com a volta de Jesus, Jesus iria purificar a terra. Esse seria a purificação do santuário. Ele errou o evento, mas acertou a data. Interessante é que em 1818 ele havia se deparado com esse texto, estudou,
mais 5 anos. Agora imagina você estudando 5 anos o mesmo texto. Foi isso que aconteceu. Ele estudou por esse tempo inteiro esse texto de Daniel para estar convicto do que ele iria falar. E ele era muito tímido. Ele não tinha coragem de se expressar. Para ele, ele era só um fazendeiro. Ele não sabia falar muito bem. Aí, quando chegou em 1831, ele, depois de relutar bastante com Deus para ver se realmente era isso que ele queria, ele orou a Deus numa manhã de domingo e disse: Senhor, se alguém ou se eu receber um chamado para falar dessa mensagem, eu irei. Se ninguém me chamar, então também não vou. Ele vai ficar calado. Assim que ele terminou de orar, alguém bateu na porta dele. Imediatamente. Quando ele terminou de orar, alguém bateu na porta dele. Era o sobrinho dele. O sobrinho dele veio de uma cidade próxima, cidade de Dresden, a convite do pai dele, para convidar o irmão Miller para pregar ou passar uma mensagem na igreja dele. Aí, nesse momento, Miller se convenceu de que realmente Deus estava fazendo o chamado para ele começar a pregar sobre isso, sobre a volta de Jesus. Interessante que depois disso ele passou ainda mais 1 hora relutando com Deus na sua, debaixo de uma árvore ali no seu quintal. E a história fala que naquela árvore ali se ajoelhou um fazendeiro e se levantou um pregador. A partir de então, Miller começou a pregar essa mensagem de que Jesus iria voltar em 1844. Quando chegamos em 1º de novembro, ou é 11 ou é 1º de novembro de 1833, acontece um fato histórico que impressionou até a ciência, os cientistas, os astrônomos da época. E é exatamente o que estava faltando aí no nosso texto se cumprir, a queda das estrelas. Com a pregação de Miller sobre a volta de Jesus e com o acontecimento da queda das estrelas, muitas pessoas começaram a aceitar a mensagem que Guilherme Miller trouxe. A queda das estrelas foi um evento que jamais havia acontecido e jamais aconteceu. Foi um acontecimento único. Milhares de pessoas saíram nas ruas desesperadas. Agora imagina você tá dormindo tranquilamente quando você começa a ouvir gritarias, desesperos nas ruas. Facções começaram a se aproveitar da situação para roubar e saquear as lojas. Então foi um acontecimento assim desastroso, uma coisa horrível e que trazia terror e pavor para as pessoas daquela época. Mas eles lembraram da mensagem de Guilherme Miller. E aí, quando chega em 1840, o movimento millerita, as pessoas que iam ouvindo e aceitando essa mensagem, se agregavam a Miller, se juntavam, criavam esse movimento, se espalhavam e começavam a pregar sobre a iminente volta de Jesus em 1844. E aí, quando chega 1844, eles todos estão esperando. Só que, como em todos os tempos, sempre tem aqueles que não acreditam e aqueles que batem de frente, que não aceitam. Enfim, existiam esses grupos. Mas muitos pastores de várias outras igrejas se agregaram a Miller, ao grupo dos adventistas, para pregar junto com eles. Porque, se fosse verdade, eles estavam no lugar certo. Se fosse mentira, eles perdão, se fosse verdade e eles tivessem agregado já ao grupo dos adventistas, eles estariam salvos. Se fosse verdade e eles não fizessem parte desse grupo, eles estariam perdidos por não aceitar a mensagem. Então, a melhor escolha a se fazer, como estava chegando o período ali da volta de Jesus,
Eles aceitaram. Aconteceu que em 1844, todo mundo esperou à meia-noite e nada aconteceu. Eu estou falando isso para vocês porque existem muitos outros detalhes que existem na nossa história e que a gente precisa saber. Fica uma pergunta aqui para a gente. Será por que que a gente está se interessando ou a gente está com esse propósito, com essa ideia na nossa mente de ir para um outro lugar, né? Falar de Jesus? Por que que a gente está dedicando nosso tempo aqui? A gente poderia cada um estar fazendo alguma outra coisa da vida. Todo mundo tem suas ocupações. Mas você já parou para pensar o porquê que você está fazendo isso? Qual o seu maior interesse nessa missão? Qual o seu maior propósito? Quando os adventistas é, passaram pela grande decepção ali, o grande desapontamento em 1844, inclusive, eu achei muito interessante porque semana passada eu estava lembrando, né, que foi exatamente numa terça-feira. 22 de outubro foi exatamente uma terça-feira e amanhã, 22 de outubro, também uma terça-feira. Esse povo esperou a volta de Jesus, não aconteceu. Desse grupo de mais de 50 mil pessoas, se dividiram três grupos. Os que acreditavam que Miller estava errado, né? Os que acreditavam que ele estava certo quanto ao evento e errado quanto à data. Muitos acreditaram que de fato Jesus voltou de uma forma espiritual, porque houve uma grande revolução religiosa na época. E um outro grupo que acreditava que Miller tinha errado a data, Miller tinha errado o evento, mas a data estava certa. Um grupo de mais ou menos 9 pessoas. E esse grupinho de 9 pessoas foi que deu origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Miller, ele morreu em 1849 e morreu na esperança de ver Jesus voltar. Um homem que trabalhou lado a lado com Miller, chamado Samuel Snow, ele perguntou para Miller, depois que eles passaram pelo grande desapontamento: e agora, qual data a gente vai marcar para a volta de Jesus? E Miller falou a seguinte palavra: é, que o tempo, ou melhor, é, ele falou assim: me faltou uma palavra para eu conseguir lembrar toda a frase de Miller. Mas é basicamente isso. Eu não vou mais marcar data, eu vou parafrasear o que ele falou. Eu não vou mais marcar data nenhuma. Mas o tempo da volta de Jesus e que eu irei esperar é hoje, 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 até que ele venha. Ele não marcou mais data, mas ele viveu de 1844 a 1849, esperando a volta de Jesus, como se Jesus fosse voltar hoje. E isso foi testemunho para muitos outros cristãos a agregarem a Igreja Adventista, mesmo após aquela grande decepção. A Igreja Adventista, como instituição, foi fundada como igreja organizada somente em 1860. E a Associação Geral, né, em 1863. Esse é um breve resumo bem básico da nossa origem. Mas preste atenção, nós éramos apenas 9. Um grupinho de basicamente 9 pessoas. Hoje nós somos mais de 22 milhões ao redor de todo mundo. Cresceu muito ou não? Cresceu bastante. Mas ainda não é o suficiente. Nós somos 22 milhões para pregar o Evangelho de Cristo para 8 bilhões de pessoas. Ainda somos muito pequenos em relação à população mundial.
Mas Deus não nos pede que evangelizemos 8 bilhões de pessoas. Ele nos pede para que possamos ir aonde pudermos ir e falarmos para qualquer pessoa que estiver ao nosso alcance. Eu acredito que essa mensagem, ou essa missão que a gente vai realizar juntos, ela é nada mais, nada menos do que a continuidade daquilo que os nossos pioneiros fizeram lá no passado. Quando a mensagem adventista começou a ser pregada, os missionários começaram a ser enviados. Quando começou a entrar recursos na obra, os missionários começaram a ser enviados para outros países para pregar a mensagem. Isso nós estaremos fazendo em 2025. Para mim vai ser um grande privilégio. Eu acredito que para você também vai ser um grande privilégio, vai ser uma honra. Para mim vai ser uma honra fazer parte da história da Igreja Adventista. Ela começou com 9 pessoas. E essas pessoas que se dispuseram a sair de seu lugar, da sua zona de conforto, e falar para outras pessoas de outras nações, foi o que é, resultou nessa quantia de pessoas, de 22 milhões de pessoas, hoje na Igreja Adventista. Eu te pergunto, você está preparado para isso? Você está se preparando para isso? Você tem buscado a orientação de Deus para isso? Não sabemos os desafios que vamos enfrentar. E eis uma coisa que eu digo para vocês: nenhum missionário, desde o passado, nenhum, que obteve grandes conquistas, nenhum desses homens conseguiu chegar a essas grandes conquistas sem passar por lutas intensas. Quem sabe para nós vai ser muito bom, mas saiba, e esperamos que seja muito bom e muito agradável para todo mundo. Mas nós precisamos, acima de tudo, fazer o nosso, deixar o nosso legado, deixar a nossa marca lá na história também. Que essa viagem não seja só um passeio, que essa viagem seja uma evangelização. E aí sim, assim como Ellen White, assim como Guilherme Miller, que não era adventista, mas também tem o seu nome registrado, Tiago White, Josué Raimes, Irã Edson, Raquel Oaks Preston, e tanto Joe Lofboro e tantos outros que eu poderia citar aqui. Esses homens deixaram a sua marca porque eles fizeram ou deram a sua vida pelo evangelho e pela missão. Eu tenho certeza que você foi chamado para essa missão. A Mara, que entrou agora, ela foi chamada para essa missão. O Douglas foi chamado para essa missão. O Calil foi chamado para essa missão. Cada um recebeu seu chamado. Você não está aqui à toa. Uma vez, Pedro, na beira da praia pescando, Jesus chamou Pedro, Pedro aceitou. Tiago, João, da mesma forma, levando a sua vida normal, igual você. Você estava levando sua vida normal até sentir esse desejo. Eu senti esse desejo quando eu vi uma mensagem no Instagram da Adventure para essa missão. Eu creio que você também foi incomodado pelo Espírito Santo quando você viu a propaganda aí que a Adventure lançou sobre a expedição América do Sul aí para 2025. E saiba de uma coisa, nós somos adventistas e Deus tem um propósito na vida de todos nós. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, lá, para onde Ele vai nos levar. Lembre-se de que Ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e tu serás uma bênção. Então escuta o que eu estou dizendo, você vai ser uma bênção na vida de alguém lá. Você vai ser uma bênção na vida de alguém lá. E você já está sendo uma bênção na vida de alguém aqui. Isso eu não tenho dúvida. Quando eu olho para a Alessandra sorrindo com esse sorrisão, né? Cara, dá uma alegria. O Douglas é um homem que, assim, a primeira impressão é aquela que fica.
De verdade. Todos vocês. Quando eu cheguei aqui no grupo, eu não vou mudar de grupo, vai ser esse grupo aqui. Eu não vou sair daqui. E, gente, para mim vocês são uma família já. Para mim vocês são uma família e eu acredito que nós temos muito ainda a realizar juntos. E eu acredito que isso aí vai ficar marcado na nossa história. E nós vamos fazer parte da história da Igreja Adventista para 2025, um ano mais próximo da volta de Jesus. Você vai se lembrar disso, isso vai ficar marcado na sua história e quem sabe, isso aí é só uma porta abrindo para cada um de nós para realizarmos maiores obras ainda, quando a chuva serôdia for derramada sobre cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé, que independente das adversidades, das dificuldades, eu estou enfrentando, o Calil está enfrentando, o Douglas, todo mundo aqui está enfrentando, a Grazi, assim como o Eric também, creio que ele tem as dificuldades dele aqui também, todos nós temos. Mas saiba de uma coisa, todos os apóstolos, todos os profetas, o próprio Jesus enfrentou dificuldades. Mas o que nos garante a vitória é a confiança, é a esperança que pulsa no coração de cada adventista pelo breve retorno de Jesus. É isso que nós estamos esperando. E nós iremos para essa missão, nós iremos salvar pessoas, nós iremos plantar a semente do evangelho nesse lugar também. Pessoas saem de lá para cá, plantam mensagem aqui. E Deus vai nos levar para lá e vamos plantar a mensagem lá também. Que Deus possa abençoar você e que você possa ser banhado pelo Espírito Santo nessa noite. Para que a partir de hoje você sele esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu vou salvar pessoas para o teu reino. E pessoas que você vai salvar lá na Bolívia. Um dia vai chegar no céu e vai dizer assim para ti: obrigado pelo seu esforço, pela sua dedicação. Eu sei que não foi fácil você chegar lá, aqui ou lá na Bolívia, mas por tua causa, Deus te levou até lá para me salvar. E você vai conseguir abraçar essa pessoa lá no céu. Você vai sorrir com ela lá. Você vai chorar com ela de emoção. Então, eu não quero desistir disso jamais. Satanás tem colocado as dificuldades na minha vida, na sua vida. Eu tenho certeza disso. Mas nós somos adventistas. E Deus nos levantou para darmos de cabeça erguida em meio às dificuldades, para mostrar para o mundo que existe esperança. Que Deus nos, que Deus nos abençoe. Abençoe a nós outros. Amém. Amém, amém. Cadê o amém, povo de Deus? Todo mundo com o microfone desligado. E os elegidos diz amém. Amém. Aqui eu falamos amém, o microfone estava fechado, esqueci de abrir. Amém. Amém, amém, amém. Obrigada pela mensagem, Breno, foi inspiradora. Ora pra gente, Breno, para finalizar, que acho que o tempo também já está acabando. Quanto tempo tem? 3 minutos. Faz uma oração, a gente se despede de todos aí. Oremos. Maravilhoso Deus, a ti toda a honra e toda a glória seja dada no céu e na terra, Pai. Pai, que os teus anjos estejam acampados, aonde quer que estejam os teus filhos. Que os teus anjos estejam acampados aqui e na família e no lar de cada pessoa que é representada nesse grupo, de cada pessoa que irá participar dessa missão, para que nos guarde e nos livre das tentações, das provações, das dificuldades da vida também, e nos ajude a passar por cada uma delas. E que teu Espírito Santo encontre abrigo em nosso viver, e que possamos refletir a tua luz, a luz de Jesus Cristo, e testemunhar ao mundo do amor de Jesus e do breve retorno, que é a nossa grande esperança. Nos dê uma boa noite na tua companhia. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, amém.